Paz de igreja, graça e paz. Muito bom poder estar de volta trazendo a palavra aqui para os irmãos, a palavra que o Senhor tem colocado no meu coração. Irmãos, antes de começar, eu tinha pedido ao irmão Wilton que trouxesse esse hino, essa música, porque é uma música que fala muito ao meu coração, uma música que me emociona muito. Não é muito famosa aqui no Brasil, infelizmente, mas lá fora ela é uma música bem famosa, chama Wayfaring Stranger. E eu gostaria de trazer uma pequena reflexão, relacionando essa música com a palavra do Senhor. Abram a Bíblia no livro de Hebreus, na carta aos Hebreus, no capítulo 11, do versículo 8 ao versículo 16. Hebreus, capítulo 11, do versículo 8 ao versículo 16. Diz assim a palavra de Deus: Pela fé, Abraão, quando chamado, obedeceu, a fim de ir para um lugar que deveria receber por herança, e partiu sem saber aonde ia. Pela fé, peregrinou na terra da promessa, como em terra alheia, habitando em tendas com Isaque e Jacó, herdeiros com ele da mesma promessa. Porque aguardava a cidade que tem fundamentos, da qual Deus é o arquiteto e edificador. Pela fé também a própria Sara recebeu poder para ser mãe, não obstante o avançado da sua idade, pois teve por fiel aquele que lhe havia feito a promessa. Por isso também, de um, aliás já amortecido, saiu da posteridade tão numerosa como as estrelas do céu e inumerável como a areia que está na praia do mar. Todos esses morreram na fé, sem ter obtido as promessas, vendo-as, porém, de longe, e saudando-as e confessando que eram estrangeiros e peregrinos sobre a terra. Porque os que falam desse modo manifestam estar procurando uma pátria, e, se na verdade se lembrassem daquela de onde saíram, teriam a oportunidade de voltar. Mas agora aspiram a uma pátria superior, isto é, celestial. Por isso Deus não se envergonhará deles, de ser chamado seu Deus, porquanto lhes preparou uma cidade. Até aqui a leitura da palavra de Deus. Vamos orar? Senhor Deus, nosso Pai, nós te agradecemos, ó Deus, pela tua palavra que foi lida aqui nesse momento. Queremos te pedir, Senhor, que o Senhor esteja iluminando a nossa mente, para que nós possamos, ó Pai, receber no nosso coração as lições que o Senhor mesmo já tem preparado. Fala conosco, ó Pai. É o que eu te peço e te agradeço, em nome de Jesus Cristo, nosso Senhor. Amém. O escritor dos Hebreus, se a gente pegar o contexto, ele está muito mais interessado, desde o início da carta, em mostrar a superioridade de Jesus Cristo acima, da antiga aliança, a superioridade da nova aliança frente à antiga aliança. Então ele começa descrevendo como Cristo é superior aos anjos, como ele é superior a Moisés, como ele é superior a Arão, como ele é superior ao ministério dos sacerdotes. Por quê? Porque por meio do sacrifício, ele sendo o sacrifício perfeito de Deus, morreu em nosso lugar na cruz do Calvário, ele foi feito sumo sacerdote para todo sempre. Ou seja, o sacerdote que tinha o papel de representar Deus diante do povo, agora cabe a Jesus Cristo, nosso Senhor. Ele é o nosso representante, ele sendo o próprio Deus que desceu encarnado, viveu no nosso meio, se sacrificou por nós, agora ele é esse sumo sacerdote. Ele que faz essa ponte entre os homens e Deus, de modo que agora a gente não precisa mais ir até uma pessoa determinada, uma pessoa específica, para poder levar as nossas orações, para poder levar sacrifícios para a expiação de pecados, porque isso tudo já está englobado na figura de Jesus Cristo. E é isso que o escritor da carta aos Hebreus está falando.
Então, depois dele estipular todos esses argumentos que exaltam a superioridade de Cristo diante do Antigo Testamento, ele começa um raciocínio, né, acerca do nosso chamado como cristãos, como igreja do Senhor, o nosso chamado para poder perseverar na fé, né, e de como a nossa responsabilidade de permanecer fiel até o fim é intensificada nessa nova aliança, mesmo nos tempos mais difíceis. E aí ele começa o capítulo 11 que a gente leu aqui. O capítulo 11 ele já começa com um texto famosíssimo, onde ele traz a definição do que é a fé. Primeiro versículo: ora, a fé é a certeza das coisas que se esperam, a convicção das coisas que não se veem. Ele começa exemplificando o que é fé, ele começa definindo o que é fé, e ele começa a dar alguns exemplos de alguns personagens bíblicos que viveram no Antigo Testamento uma vida de fé. Então ele começa falando de Abel, depois ele fala de Enoque, aí ele fala de Noé, aí ele começa a falar de Abraão, por fim, a partir do versículo 8 aqui. Isso aqui é o que a gente chama de galeria da fé, né? E sempre que eu escuto essa música que o Tinho cantou, eu me lembro muito dessa passagem, porque Abraão foi o maior exemplo de fé, ele foi o pai da fé. E essa música ela acaba falando diretamente no meu coração, principalmente através desse texto, porque ela fala sobre peregrinação. E a peregrinação de Abraão foi uma peregrinação exemplar. Por quê? Porque ele saiu da terra onde ele vivia, na Mesopotâmia, e através do chamado de Deus, ele caminhou pelo deserto da Arábia por mais de 1000 quilômetros, sem ter certezas terrenas de que aquilo que Deus tinha prometido para ele estaria lá do outro lado. Mas ele deu um passo de fé porque foi o Senhor que mandou. E todos nós também estamos vivendo uma grande peregrinação. Da mesma forma que Abraão peregrinou, nós também estamos peregrinando por esse mundo. Essa música, ela tem 3 estrofes, né? E cada vez que o refrão é cantado, isso na versão original, na letra original, cada vez que o refrão é cantado, esse refrão ele é adaptado de acordo com a estrofe que foi cantada anteriormente. Então, analisando o texto bíblico e relacionando com essa música, eu consigo ver 3 lições que eu poderia aplicar para a minha vida e eu gostaria de compartilhar com os irmãos. Mas antes eu gostaria de fazer algumas perguntas. E guarda essas perguntas porque elas vão voltar no final do sermão. Primeira pergunta é: quem é você? Quem é você? Como você se definiria? A outra pergunta: de onde você vem? Venho do Alto da Serra? Não é isso que eu estou falando. De onde você vem? Para onde você quer ir? Até onde você vai? Essas são perguntas que assombram a humanidade desde que ela existe. Desde que o homem toma consciência de si mesmo, ele faz essas perguntas. Quem sou eu? Para onde eu vou? De onde eu vim? O que eu vou fazer da vida? Guarda essas perguntas, que eu vou voltar nelas ao final. Então, 3 lições que a música ensina a gente relacionando com o texto bíblico. A primeira estrofe diz assim: eu sou um pobre peregrino, viajando por esse mundo de aflição. Não há doença, fadiga, nem perigo na terra brilhante para onde eu vou. Eu vou para lá para ver a minha mãe. Ela disse que me receberia quando eu chegasse. Eu estou transpondo o Jordão. Eu estou voltando para o meu lar. Essa é a primeira estrofe. Ao ler a letra dessa música, e lembrando desse texto de Hebreus, do capítulo 11, a primeira coisa que me vem à cabeça, a primeira lição que eu gostaria de compartilhar é o seguinte: todos nós somos peregrinos.
Da mesma forma que Abraão foi peregrino, ele foi chamado por Deus para poder sair de sua terra, todos nós também somos peregrinos, passando pela vida. E por que nós entendemos dessa forma? Porque nós temos a fé dos peregrinos. Essa nossa fé, qual é a fé do peregrino? É a fé que não deixa você ter apego às coisas que já passaram, apego às coisas desse mundo. A mesma fé que Abraão teve. Essa é a fé dos peregrinos. Ou pelo menos nós deveríamos ter essa fé, porque nós sabemos que muitas vezes nós não temos. E começo falando por mim. A nossa fé não deveria nos deixar ter apego a qualquer coisa desse mundo, porque tudo que está aí é transitório, tudo que está aí é temporário. Nós estamos aqui de passagem. E nós também somos filhos de Abraão por meio da fé. Olha o que Paulo vai falar ali em Gálatas, no capítulo 3, versículos 6 a 9. É o caso de Abraão, que creu em Deus, e isso lhe foi imputado para a justiça. Sabei, pois, que os da fé que são filhos de Abraão. Ora, tendo a Escritura previsto que Deus justificaria a fé dos gentios, pré-anunciou o Evangelho a Abraão: em ti serão abençoados todos os povos. De modo que os da fé são abençoados com o crente Abraão. Ou seja, todos nós somos filhos de Abraão por meio da fé. E é justamente essa fé em Jesus Cristo que nos justifica diante do Pai. Todos nós somos pecadores, todos nós pecamos, todos nós carecemos da glória de Deus. E Deus não estaria cometendo injustiça nenhuma em mandar todos para o inferno. Mas é justamente pela fé em Jesus Cristo que nós somos justificados diante de Deus. De modo que quando Deus olha para nós, Ele não vê mais a nossa miséria, Ele não vê mais o nosso pecado, mas Ele vê a pureza e a justiça de Jesus Cristo. Não é o que eu faço, mas é o que Ele fez na cruz. Então todos nós somos filhos de Abraão pela fé, e isso justamente nos torna peregrinos, como Abraão também foi. A fé justificou Abraão diante de Deus, e isso motivou ele a buscar uma pátria, a buscar uma outra terra, pela fé do chamado de Jesus, de Deus. Deus chamou Abraão e o ordenou a largar a sua terra, largar a sua parentela e caminhar para uma terra que ele havia separado para ele. Então ele sai ali da Mesopotâmia, caminha 1000 quilômetros pelo deserto da Arábia até chegar a Canaã, na beira do mar Mediterrâneo, onde hoje é Israel. Abraão não se contentava mais com aquela vida que ele tinha. E é justamente isso que motivava ele a sair daquele meio. Ele sabia que Deus tinha uma coisa melhor para ele. E ele abriu mão de tudo que ele tinha. Ele era um homem rico, ele abriu mão de tudo que ele tinha para viver uma vida de um peregrino. E ele sai do meio da família dele e vai. Esse texto me confronta muito. Olha só, pela fé Abraão, quando chamado, obedeceu a fim de ir para um lugar que deveria receber por herança, e partiu sem saber aonde ia. Pela fé ele peregrinou na terra da promessa como terra alheia, habitando em tendas com Isaque e Jacó, herdeiros com ele da mesma promessa. Esse texto me confronta porque, quando eu vejo a fé de Abraão, a fé que motivou ele a largar tudo que ele tinha e sair peregrinando por causa de uma ordem de Deus, e eu lembro que eu deveria ter essa mesma fé, a fé dos peregrinos, que não me deixa ter apego a nada desse mundo, isso me confronta. Por quê? Se você me perguntar assim, Lucas, o que você mais quer? Né? Qual é o seu plano aí para o futuro? O que você quer? Eu vou falar assim, poxa, eu queria ter um sítio. Eu quero ter um sítio, eu quero cuidar de galinha, eu quero cuidar de porco, ter uma horta. Eu gosto disso. Eu adoro isso. E o que é isso, se não um apego às coisas desse mundo? Mas eu quero ter um sítio, por quê? Porque eu quero ter o meu lugar para repousar a cabeça. Eu quero ter um lugar para falar que é meu, né? A gente só quer um lugar para chamar que é nosso. Eu posso garantir, posso colocar a mão no fogo que não sou eu o único que quer isso para a vida. Todo mundo quer um lugar para dizer que é seu, né?
um lugar para reclinar a cabeça para descansar. Só que esse texto deveria nos confrontar. Por quê? Porque a nossa fé nos confronta o tempo inteiro para termos um desprendimento das coisas terrenas. Para nós termos essa fé peregrina, a fé de Abraão, nós temos que nos desprender desse mundo. Sabe por quê? Porque a nossa fé é naquele que não tinha onde reclinar a cabeça. Jesus Cristo. Não tinha onde reclinar a cabeça. E mesmo assim nós fazemos planos para acumular tesouros na terra, para nos apegarmos a esses tesouros, quando nós deveríamos, na verdade, ter esse desprendimento. Isso aqui tudo vai passar, isso aqui tudo é temporário, eu sou só um peregrino. Eu não preciso de nada disso porque o meu lugar é outro, minha casa é outra. Eu não sou daqui. Essa deveria ser a nossa fé. Ela deveria estar embasada nisso. Nós precisamos ter a mesma fé que Abraão na nossa vida. Deus chamou Abraão para sair do meio da sua terra. Se Deus virasse para você agora e falasse assim: sai do meio da tua terra, sai de Petrópolis, no meio da tua família e vai embora, vai andando aí, quando for falar para parar, eu falo para tu parar, e aí tu vai começar a tua vida de novo. É um passo de fé enorme. É um passo de fé absurdo. Eu não sei se eu teria essa coragem. Sair da zona de conforto é muito difícil, é muito dolorido. Nós não sabemos como será à frente. Nós simplesmente obedecemos o chamado de Deus. Quando Cristo nos manda, mesmo nós não tendo certezas terrenas do que está à nossa frente, a gente simplesmente vai. Por quê? Porque o nosso guia é poderoso. Aquele que nos chamou, ele vai dar todos os meios para que a gente consiga chegar no objetivo. Nosso objetivo não, o objetivo que ele traçou para nós. E essa é a vida de fé. É uma vida de obediência a Deus, para a nossa justificação, para que nós sejamos justificados diante de Deus. Por quê? Pois o justo viverá pela fé. Todos nós só vivemos por meio da fé. A fé é o que nos sustenta. E aí a música continua. Eu sei que nuvens escuras me cercarão. Eu sei que o meu caminho é árduo e íngreme. Mas belos campos surgem diante de mim, onde os redimidos do Senhor mantêm a sua vigília. Eu vou para lá, para ver o meu Pai e todos os meus entes queridos que partiram. Eu só estou transpondo o Jordão. Eu só estou indo para o meu lar. Essa é a parte que mais mexe comigo. Perdi meu pai recentemente. Eu escutava essa música com meu pai. Essa música eu conheci através de um filme chamado 1917. Filme maravilhoso, filme vencedor do Oscar. E esse filme conta a história de 2 soldados que receberam a missão de levar uma mensagem para um outro fronte. Os alemães, na Primeira Guerra Mundial, os alemães, na história, eles fizeram uma retirada estratégica da linha de frente. E aí, através da inteligência do exército inglês, eles descobriram que eles tinham feito essa retirada e ido para um outro fronte, da qual eles estavam esperando o ataque dos ingleses, o outro batalhão dos ingleses. E a ideia era preparar uma armadilha lá naquele outro fronte. Por isso eles deslocaram esse exército para poder levar para o outro fronte. Então, 2 soldados recebem a incumbência, a missão de levar uma carta para o outro fronte, para o coronel que está no outro fronte, cancelando o ataque. E se eles não fizessem isso em menos de 24 horas, mais de 1.600 homens teriam morrido naquela armadilha. Essa é a história do filme. E aí, esses 2 soldados começam a caminhar. E eles vão, passando por todo tipo de dificuldades, soterramentos, explosões, o medo de encontrar o inimigo em cada esquina, a incerteza de que o outro exército realmente tinha sido deslocado.
corpos podres no chão, tudo muito sujo, ratos caminhando no meio deles, mas mesmo assim eles continuavam, e eles continuavam, e eles continuavam, no meio de tiros, bombas, eles continuavam, porque a missão deles era mais importante. E é interessante que num dado momento do filme, conforme eles vão avançando, eles vão deixando as coisas, no meio das situações, eles vão deixando as coisas. A primeira coisa que eles perdem ao longo do caminho é a arma. E a arma fica para lá, depois o capacete, depois a mochila. A única coisa que era realmente essencial de levar naquela peregrinação deles, naquele deslocamento de um batalhão para outro, no meio do território inimigo, era a carta do general, cancelando o ataque. E é interessante que depois de todos esses problemas, de todas essas adversidades, ao chegar no local onde eles encontram o batalhão que deveria receber a mensagem, exaustos, cansados, e sentam embaixo de uma árvore e escutam essa música. Um soldado se preparando para ir para a batalha, cantando essa música. E foi por meio desse filme que eu conheci essa música. E esse filme me fascinou na época. Esse filme foi lançado em 2019. E ele me fascinou na época. E essa música também me fascinou na época. Porque ele, na cena, ele senta embaixo de uma árvore e o soldado ele vai cantando de uma forma muito suave. E aí você lembra de tudo aquilo que ele já tinha passado para chegar até ali. Completamente exausto. Não conseguindo dar mais um passo. E o soldado cantando aquela música como se estivesse embalando ele para a paz, dizendo: nós vamos para uma outra terra, uma terra brilhante, lá nós vamos encontrar nossos entes queridos, vou rever minha mãe, vou rever meu pai, vou rever irmãos que morreram na fé, nós só estamos passando por esse mundo de passagem. Esse mundo temporário, esse mundo caído. Com certeza nuvens escuras nos cercarão. Nosso caminho é árduo, da mesma forma como aquele soldado no filme. Nosso caminho é árduo e íngreme, mas belos campos surgem diante de nós. E aí vem a segunda lição. Todos nós somos peregrinos. Primeira lição. Segunda, nossa peregrinação é árdua. Ninguém falou que seria fácil. É difícil. Viver nesse mundo sendo um justo, querendo viver uma vida que seja aprovável diante do Senhor, nesse mundo caído, nesse mundo corrupto, intoxicado pelo pecado, é muito difícil. É duro, é íngreme, é áspero. Abraão peregrinou pelo deserto por mais de 1000 quilômetros. E a nossa vida, esse mundo é como se fosse um deserto, como se fosse o deserto da Arábia que Abraão atravessou. Esse mundo caído é um deserto. E os chamados por Deus precisarão passar por esse deserto da existência e sofrerão sim ódio do mundo. Por quê? Por que nós sofremos ódio da parte do mundo? Porque nós não somos do mundo. Nós não somos do mundo. Nós somos chamados para fora do mundo. Jesus diz lá em João, capítulo 15, versículo 16 a 20, vai dizer o seguinte: não foste vós que escolhestes a mim, pelo contrário, eu escolhi a vós, e vos designei para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto pedires ao Pai em meu nome, eu vô-lo conceda. Isto vos mando, que vos ameis uns aos outros. Aí ele começa: se o mundo vos odeia, saibam que ele odiou primeiro a mim. Se vocês fossem do mundo, o mundo amaria o que é seu. Como todavia não sois do mundo, pelo contrário, dele vos escolhi, por isso o mundo vos odeia. Nós somos igreja. Nós somos corpo de Cristo aqui na terra. A palavra igreja no grego, ela é uma junção de duas outras palavras, uma preposição ek, chamada para fora, e o verbo kalel,
que é chamar, convocar, ou seja, para fora, chamar, chamados para fora. Nós somos chamados para fora quando fazemos parte da igreja, nós somos chamados para fora desse mundo corrupto. E ele continua lá em João capítulo 17, versículo 14, ele vai dizer o seguinte, Jesus já orando, pedindo ao Pai pelos discípulos: eu lhes tenho dado a tua palavra, e o mundo os odiou, porque eles não são do mundo, como também eu não sou. Não peço que os tire do mundo, e sim os guarde do mal. Eles não são do mundo, como eu também não sou. Santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Nós não somos desse mundo, e é justamente por isso que nós sofreremos ódio, retaliação do mundo aí fora. Porque esse mundo não é nosso, nós somos só peregrinos, nós estamos aqui de passagem. A nossa santificação, ela vem por meio de Cristo Jesus e da sua palavra. Quando nós atravessamos esse deserto árduo da nossa existência, da mesma forma que aquele soldado passou por todos aqueles problemas para poder chegar e cumprir a missão dele. Se alguém encontrasse ele pelo caminho, poderia perguntar: olha só o seu estado, por que você continua andando? Mesmo o ar faltando aos pulmões, mesmo a força faltando às pernas, por que você continua caminhando? Por que você continua seguindo? Ele poderia responder: eu continuo seguindo porque eu tenho um chamado, eu tenho ordens, e eu tenho certeza que o lugar para onde eu vou é muito melhor do que esse lugar que eu estou passando nesse momento, e é por isso que eu continuo. Mesmo que falte energia nas pernas, mesmo que falte moléculas de oxigênio para poder suprir, preencher o seu pulmão, ainda assim devemos continuar, porque a nossa força não vem de nós, a nossa força vem daquele que nos chamou, Jesus Cristo, nosso Senhor. Ele nos chamou e Ele vai dar todos os meios para que a gente cumpra o seu chamado. E aí a música continua, terceira e última estrofe: eu logo estarei livre das tentações terrenas, esse corpo descansará no velho cemitério. Eu vou deixar essa cruz de abnegação e ir para casa cantando para Deus. Eu vou para lá para ver o meu Salvador. Eu vou para lá para não vagar mais. Eu estou transpondo o Jordão. Eu estou voltando para meu lar. Nós não temos nada aqui. Nós todos somos peregrinos. A nossa peregrinação é dura, é árdua, é difícil, é áspera. Mas a nossa peregrinação, ela nos leva à pátria celestial. Lá onde não haverá sofrer, não haverá choro, não haverá ranger de dentes, onde nós reveremos irmãos queridos que perdemos ao longo da nossa história. Eu tinha comentado que eu tinha assistido esse filme com meu pai, pouco antes dele morrer, né? E ele não gostava muito da música, mas eu gostava de ouvir quando ele estava perto, porque o refrão fala sobre: eu vou para lá para ver o meu pai. Meu pai estava do meu lado, quer dizer, meu pai não tinha nem morrido, eu já sentia saudade dele. Ele fala: eu vou para lá para ver meu pai, vou para lá para ver minha mãe, graças a Deus a minha mãe ainda está aqui. Eu vou para lá para ver os meus entes queridos que morreram. E o meu coração só fala uma coisa: mal posso esperar. Mal posso esperar de largar essa vida de sofrimento, esse mundo temporário, esse mundo caído,
receber um novo corpo, um corpo incorruptível, e voltar para casa, voltar para o meu lar, rever meu pai, rever todos aqueles irmãos que morreram na glória, que morreram exaltando o nome de Deus. Mal posso esperar. Eu tenho certeza de que essa nossa peregrinação como igreja do Senhor nos conduzirá à pátria celestial. Sabe por quê? Não sou eu que falo. Deus revelou isso através das Escrituras. E por isso nós devemos viver nessa expectativa de chegar logo o dia em que nós voltaremos para casa. E essa é a última lição. Nossa peregrinação nos leva à pátria celestial. Ao final da peregrinação, quando nós já fomos justificados pela nossa fé, nosso coração já foi regenerado, ou seja, nós não temos, nosso coração não é mais escravo do pecado. E nós atravessamos o deserto da santificação que dura a nossa vida inteira. O processo de santificação dura a nossa vida inteira, todo dia, um dia atrás do outro, nós levantamos, tentando nos tornar pessoas melhores, mesmo com o mundo nos odiando, mesmo com o mundo nos perseguindo por causa da nossa fé. Nós atravessamos esse deserto da santificação, porque chegará uma hora em que o nosso corpo descansará no velho cemitério e nós seremos livres desse mundo de aflição, cheio de doença, cheio de fadiga e cheio de perigo. E nesse dia, todos nós vamos também transpor o Rio Jordão. E nós vamos ver tantos irmãos que já transporam. Nós vamos deixar a nossa cruz e receberemos a coroa da salvação. Como diz aquele hino, Rude Cruz. Sim, eu amo a mensagem da cruz, sim, eu amo a mensagem da cruz, até morrer eu a vou proclamar. Levarei eu também a minha cruz, até por uma coroa trocar. Naquele dia todos nós vamos deixar esse corpo, largar a nossa cruz e trocar por uma coroa, a coroa da salvação. Todos os heróis da galeria da fé, que são citados aqui nesse versículo, nesse capítulo de Hebreus 11, perseveraram na fé. Todos eles perseveraram, da mesma forma como o próprio Cristo perseverou. Lá no primeiro versículo de Hebreus 12, vai dizer o seguinte: portanto também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, desembaraçando-nos de todo o peso e do pecado que tenaz nos assedia, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta, e olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual em troca da alegria lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da ignomínia, está assentado à destra do trono de Deus. Considerai, pois, atentamente aquele que suportou tamanha oposição dos pecadores contra si mesmo, para que não vos fadigueis, desmaiando em vossa alma. Considerem o que Jesus passou, é isso que ele está falando aqui. Considerem o que ele passou. Considerem a oposição que ele sofreu por conta da oposição dos pecadores. Tudo isso ele suportou. E marquem isso para que não vos fadigueis, não fiquem cansados desse mundo. Por quê? Porque ele já venceu o mundo. Nós devemos imitar o exemplo de Cristo, que foi perseverante no meio das provocações, no meio das provações. Nesse ano, entramos agora no ano de 2022, algumas semanas, e no dia 22 de agosto desse ano, será completado 80 anos de quando o Brasil declarou guerra à Alemanha nazista na Segunda Guerra Mundial, oficialmente, quando o Brasil oficialmente entrou na Segunda Guerra Mundial.
Nosso exército, naquela ocasião, ele não tinha preparo. E ele foi designado para ir para a Itália, nos Alpes italianos. A missão da Força Expedicionária Brasileira, que foi criada para esse fim, era de furar a linha gótica, uma cadeia de montanhas muito bem suprida, muito bem armada pelos alemães nazistas. E nosso exército não tinha preparo, mas mesmo assim foram designados para ir para lá, romper a linha gótica. Os americanos começaram a conquistar de oeste para leste, a União Soviética de leste para oeste, só que do sul para o norte, ninguém conseguiu ultrapassar essa linha, a linha gótica. Vários exércitos já tinham tentado, mas mesmo assim ninguém conseguiu ultrapassar a linha gótica. Ninguém conseguia romper a linha de defesa nazista. E o famoso Monte Castelo, né, que era o monte a parte mais ofensiva da linha gótica, ele era o principal, né, a principal linha de defesa da Alemanha nazista ali na Itália. E ele era praticamente intomável. Ninguém conseguia tomar aquele monte. No alto desse monte foi construída uma base nazista, e era justamente essa base que estava impedindo o avanço dos aliados na Itália. E a FEB estava lá, o exército brasileiro estava lá, no meio daquela confusão, exércitos muito mais bem preparados, e a FEB estava lá no meio. E sempre que tentavam tomar esse monte, todos que tentavam perdiam milhares de soldados. Houveram 3 tentativas de tomar esse monte e ninguém conseguia. Houveram até 3 tentativas por parte da FEB também, né? Os nazistas, isso é praxe de guerra, eles derrubavam todas as árvores do monte, a base ficava no alto do monte, então eles derrubavam todas as árvores, de modo que eles pudessem ter uma visão periférica de toda aquela região para poder impedir qualquer ataque. E eles derrubavam todas as árvores para melhorar a visão, só ficava aqueles toquinhos, de forma que eles que estavam no alto conseguiam ver tudo, e aquele que estava subindo, né, de baixo para cima, não conseguia ver nada. E também você não poderia se esconder dos tiros, se fosse o caso, porque quando começassem a atirar contra você, não teria árvore para poder se esconder. Então, qualquer investida contra o Monte Castelo deveria ser à noite e rastejando, para que não pudessem ser vistos. Houveram 3 tentativas que não deram em nada, isso no final do ano de 44. Final do ano, no hemisfério norte é inverno, e eles estavam nos Alpes italianos. E houveram 3 tentativas e nada, e o inverno estava chegando. Menos 16 graus. E era necessário tomar aquele monte. Ou seja, se você fosse tentar mais uma vez, teria que começar às 6 da tarde, mais ou menos, quando anoitece. Até meia-noite já tinha que ter resolvido o problema, porque senão o frio ia matar. A hipotermia, né, não precisa nem de nazista. A hipotermia ia fazer o trabalho. Então, não podia ser de manhã, porque senão seria um alvo muito fácil, teria que ser de noite. E mesmo assim, teria que ser antes da meia-noite, para que o frio de menos 16 graus dos Alpes italianos não matasse os soldados. Então, depois da 3ª tentativa, o general brasileiro convocou todas as outras divisões da FEB, que estavam espalhadas, para uma última tentativa, uma 4ª tentativa. Todo o exército. Se fosse derrotado, não tinha mais exército. Praticamente uma missão suicida. E eles receberam ordens e começaram a subir nessa 4ª tentativa. Começaram a subir. E cada passo que eles davam, eles viam seus companheiros caindo no chão. Imagina a cena.
você sendo um soldado subindo o Monte Castelo, um alvo fácil, tendo que se rastejar, e você ouvindo o grito dos seus companheiros ao redor e eles ficando pelo caminho, porque a bala vem mais rápido que o som, então primeiro você escuta o grito do teu companheiro que está do lado, depois o som do tiro, e aquilo de noite, um frio extremo, do úmido, você tendo que rastejar no chão, no meio da lama, e a hipotermia começando, e deu meia-noite e eles ainda não tinham tomado o monte. E agora? Se voltar, toma tiro nas costas. Se continuar, toma tiro no peito. E se ficar, morre congelado. E agora? O que faz? Há uma ilustração que fala sobre esse dia. Uma história que conta, há quem diga, que nesse momento, os soldados eles começaram a conversar entre eles. E agora? O que a gente vai fazer? Aí eles se dão conta de quantos companheiros estavam ao redor deles e eles nem conheciam. Eu falei, poxa, cara, olha só, a gente veio junto, a gente navegou junto e eu não sei quem é você. Quem é você? De onde você veio? Aí o cara responde, eu vim lá da Bahia. Ah, legal, cara, nunca fui na Bahia. A Bahia é maneira, a Bahia é legal, né? É quente, né? Mas assim, é uma terra agradável. E você, é de onde? Eu vim lá do Rio Grande do Sul. Lá é mais frio, né? Lá não tem tanta praia legal assim, mas lá é bom também, E você vem de onde? Eu sou lá do interior de São Paulo. Eu sou de Minas. E eles começaram a conversar entre eles, se conhecendo. De onde você vem? Eu sou do Rio. E tem uma música que fala sobre isso. Você sabe de onde eu venho? E a outra responde: venho do Morro do Engenho, da selva, provavelmente amazonense, né? Da selva do cafezal paulista, da boa terra do coco baiano, da choupana onde um é pouco, dois é bom, três é demais. Venho das praias sedosas, capixaba, das montanhas alterosas. Montanhas alterosas, o mineiro, né? Do pampa do seringal, das margens crespas dos rios, dos verdes mares bravios, da minha terra natal. E aí outro pode ter falado assim, minha terra lá não tem muita coisa legal não, mas eu deixei minha namorada lá, minha noiva lá, né? Eu prometi para ela que eu ia voltar. Eu venho da minha Maria, cujo nome principia na palma da minha mão. Você sabe de onde eu venho? Venho do meu pé de jacarandá. E o refrão é legal. Por mais terras que eu percorra, não permita a Deus que eu morra sem que volte para lá. Você sabe de onde eu venho? É de uma pátria que eu tenho. No bojo do meu violão, que de viver em meu peito foi até tomando jeito de um enorme coração. Eu venho do verde mais belo, do mais dourado amarelo, do azul mais cheio de luz. Antes do sol nascer, aquele bando de maluco que começou a cantar de madrugada lá, na frente do inimigo, antes do amanhecer, eles tinham chegado no alto do Monte Castelo, queimado uma bandeira nazista e tomado aquela base. Aquele exército sem preparo, com a pior ração militar que podia ter, com os piores armamentos, com a pior farda, eles chegaram, conseguiram fazer o que ninguém ainda tinha feito. Chegaram no alto daquele monte, tomaram a base nazista, queimaram uma bandeira nazista lá em cima. E ao final, depois disso, todos eles juntos pegaram um navio e voltaram para casa. Sabe por que eu estou falando isso?
Porque naquele dia aqueles soldados descobriram que uma guerra não se faz com ideologia, com nazismo, comunismo, fascismo. Não é ideologia. O que fez aqueles caras subirem o Monte Castelo, aquele monte intomável, o que fez aqueles homens subirem lá, enfincarem a bandeira da pátria, era uma enorme vontade de voltar para casa. Não era ideologia, não era fascismo. Eles não sabiam nem por que eles estavam lutando. Eram pessoas de muita pouca instrução. O que fez eles subirem aquele monte e ficarem a bandeira da pátria era uma vontade enorme de voltar para casa. E quando apontaram um rifle na cara deles e os ameaçaram a desistir, o que fez eles continuarem foi só uma pergunta: você sabe de onde eu venho? Todos os dias nós somos violentamente tentados por esse mundo aí fora para trocar uma coroa, uma vida aos pés do Senhor Jesus, uma vida eterna, por causa de meia dúzia de aplausos de outros homens por aqui, desse mundo temporário. Quando essas tentações chegarem, não troque o reino de Deus, uma coroa, por coisas transitórias, porque você é peregrino aqui. Quando a tentação vier, imagina Jesus do teu lado falando assim: ei, fala para ele, você sabe de onde eu venho? E aí eu retorno a pergunta que eu fiz no início: de onde você vem? Quem é você? Por que você está aqui? Para onde você vai? De onde você é? Curva sua cabeça, feche seus olhos, fale com Deus. De onde você vem? Para onde você vai? Quem é você? Se o mundo vos odeia, saibam que ele odiou primeiro a mim. Se vocês fossem do mundo, o mundo amaria o que é seu, mas o mundo lhes odiará, porque eu lhes tirei do mundo. Esse mundo não é nosso. Esse mundo caído é transitório, é temporário. A energia que você tem gastado na sua vida, você tem feito investimentos nesse mundo ou no próximo? No mundo eterno. Não acumuleis para vós tesouros na terra, diz o Senhor, onde a traça e a ferrugem corrói, onde os ladrões arrombam e furtam, mas acumulem para vocês tesouros no céu, onde nem a traça nem a ferrugem corrói, e onde os ladrões não arrombam e nem furtam. Portanto, onde estiver o vosso tesouro, ali também estará o vosso coração. Aonde está o seu coração? Você está com o coração apegado a coisas desse mundo? Ou seu coração está voltado para o Senhor, para as coisas celestiais? Ninguém disse que seria fácil. Nossa peregrinação é árdua, é difícil, é áspera, mas tem uma pergunta que você pode fazer nesses momentos: você sabe de onde eu venho? Eu venho de um reino eterno, um reino que foi preparado desde antes da fundação do mundo para mim, não por méritos meus, não, eu não sou merecedor de nada, mas aquele que me chamou, aquele que me resgatou, aquele que me justificou, que me regenerou, esse é o que me convida para passar a eternidade nesse reino eterno. Senhor Deus, nosso Pai, nós te agradecemos, ó Deus, pela salvação. Te agradecemos, Senhor, porque mesmo tantas dificuldades, tantas pessoas que ao longo da nossa peregrinação vão ficando, nós te agradecemos, Senhor, porque o Senhor tem conduzido a nossa vida. Queremos pedir, Senhor, para que Tu continues, ó Pai, dando força, dando capacitação, dando energia para que a gente possa se levantar mais uma vez e continuar a nossa peregrinação nesse mundo temporário. Para que nós possamos perseverar na fé, da mesma forma como aqueles heróis na galeria da fé de Hebreus 11. Que nós possamos perseverar na fé, Pai,
porque nós sabemos que a nossa fé não vem de nós, mas até isso é dado pelo Senhor. Esteja conosco, ó Pai, conduza todas as coisas e nos dê força, para que nós possamos olhar na cara das tentações e falar: não cederei às tentações, porque eu venho de um reino eterno, eu venho de um reino preparado pelo meu Senhor, que é santíssimo, santo, santo, santo. E eu, na minha peregrinação, serei tão santo, tentarei ser tão santo quanto Ele. Cuida de nós, Senhor. É o que eu te peço e te agradeço, em nome de Jesus Cristo, nosso Senhor. Amém.